Amém? Quantos estão felizes? Amém. Estou perguntando porque nós vamos ver uma passagem em que Jesus está muito triste, mas algo muito bom acontece na vida de Jesus. Por isso, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 12, vamos ler do versículo 20 ao 36. Ao final de cada versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. E o tema da mensagem de hoje, as primícias dos gentios. Diga comigo, as primícias dos gentios. São os primeiros gentios. Graças a Deus todos estão felizes. Mas, como foi falado, nós vamos ver uma parte em que Jesus está muito triste. Mas em contrapartida, a tristeza que Jesus está sentindo, algo muito bom acontece, e isso alegra o coração de Jesus. Por isso, eu declaro que a palavra de hoje, ainda que você esteja triste e abatido, eu profetizo que algo bom vai acontecer na sua vida da parte do Senhor. E isso vai mudar o seu coração, vai trazer alegria. A alegria é uma unção. Amém? Todos encontraram? Livro de João, capítulo 12, versículo 20 em diante. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Ao final do versículo, toda a igreja de Cristo diga amém. Ora, havia alguns gregos, entre os quais tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaída da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Amém. Versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que lhe dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Versículo 29. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Versículo 33. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco, porém um pouco de tempo, ainda enquanto tem de luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tem de luz, crede na luz, para que sejais filho da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirou-se, escondeu-se deles. Amém? Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor me use nesta noite para liberar a tua palavra. A tua palavra que é espírito e que é vida. A tua palavra, meu Pai, que nos ajuda. A tua palavra que nos fortalece. A tua palavra, meu Pai, que vem no momento
da dificuldade, da dor e da tristeza, no momento mais difícil, no momento da angústia. E vem, meu Pai, e faz a diferença, traz a luz, gera mudança, transformação. Meu Pai, que hoje seja uma noite em que aquele que está com o coração abatido seja transformado. Derrama, Senhor, sobre todos nós a Tua unção de alegria. Senhor, ainda que estamos em uma crise, em um momento difícil, em um momento pessoal, em um momento familiar, ainda que estamos, meu Pai, sendo perseguidos, ainda que a nossa alma esteja abatida como a do Senhor estava, Senhor, envia, meu Pai, sinais, envia a resposta, envia, meu Pai, envia a provisão, para que possamos nos alegrar e ver, meu Pai, a Tua resposta, e a palavra, a voz do Pai, que desceu dos céus, possa nesta noite, meu Pai, ter o mesmo efeito. Que esta palavra, que esta mensagem, possa, meu Pai, ecoar do céu, do Teu trono, e chegar aos nossos corações, meu Pai. Ainda que alguns pensem que é apenas um relâmpago, um trovão, ainda que alguns pensem, meu Pai, que é um anjo que falou, mas nós sabemos que nós estamos na Tua casa, a casa da oração, a qual o Senhor ouve a nossa oração, e o Senhor se apressa em responder. Diga: Senhor, se apresse em responder a minha oração. Desde já te agradecemos, Senhor, e te bendizemos. Aplauda o Senhor bem forte. Adore o nome do Senhor. Dê um glória. Dê um aleluia. Vai passando pela prova dando glória. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Bendito é o Senhor. Só o Senhor é Deus. Amém? Podeis tomar assento. Como foi falado, esse é um texto em que o coração de Jesus está muito triste. Mas algo muito bom acontece. São as primícias dos gentios. E eu gostaria de começar analisando esse texto, fazendo uma comparação com João 4, onde a mulher, Jesus e a mulher no poço. Lembram da mulher no poço? A mulher samaritana, em que Jesus tem uma conversa com ela. Lembram desse texto? Em que Jesus fala: aquele que beber da minha água nunca mais terá sede. Aquele que beber da minha água, dele saltará uma fonte de água para a vida eterna. Então eu quero comparar esses dois textos, primeiro porque ali em João 4, logo em seguida que Jesus fala com essa mulher samaritana, ele conversa com os seus discípulos, e em seguida ele fala pela primeira vez sobre a sua morte na cruz, sobre a sua entrega, sobre ser crucificado. E aqui nós estamos muito próximo de Jesus ser crucificado. Estamos há aproximadamente 2 dias em que Jesus vai ser traído e vai ser entregue e crucificado. Naquela primeira passagem, nós vemos que Jesus pede para que todos os seus discípulos busquem pão. E ele fica ali à beira do caminho, à beira da fonte, e se aproxima uma mulher. E ele conversa com aquela mulher, ele profetiza sobre aquela mulher, ele se revela como Cristo para aquela mulher. Mas o mais importante é o que acontece depois, porque depois Jesus vai falar com os seus discípulos, Jesus vai falar sobre a sua morte, e ali naquele momento, Jesus fala que fazer a obra do Pai, para ele, é mais importante do que comer. Diga: fazer a obra do Pai é mais importante do que comer uma pizza. Então naquela primeira passagem, Jesus está deixando bem claro que a coisa mais importante para ele, mais importante do que comer e do que beber. Os discípulos tinham todos ido comprar pão, buscar pão, mas quando eles voltam, Jesus não está interessado em comer. E Jesus diz: olha, fazer a obra do Pai é mais importante do que comer pão. Eu tenho uma comida diferente. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Agora, nesta passagem que nós lemos
Nós vamos ver que Jesus, ele não fala que fazer a obra do Pai é mais importante do que comer. Ele vai falar que fazer a obra do Pai é mais importante do que viver. A obra do Pai é mais importante do que a sua própria vida. Então a primeira diferença que eu gostaria que você observasse é que quando Jesus fala pela primeira vez sobre a sua morte, logo após ter conversado com a mulher no poço, a mulher samaritana, ele diz que é mais importante fazer a obra do que comer. É mais importante as coisas espirituais do que as coisas naturais. E nesta passagem que nós estamos lendo hoje, estamos analisando e comparando, ele diz que é mais importante fazer a obra do Pai do que a sua própria vida. Ele ainda diz: aquele que procura guardar a sua vida, vai perder a sua vida. Mais importante do que a sua vida, mais importante do que o seu trabalho, mais importante do que a sua família, mais importante do que o seu prazer, é fazer a obra do Pai. E aqueles que buscam estas coisas como prioridade, vão perder a sua vida eterna. A segunda coisa que eu gostaria que observassem é que naquela passagem da mulher do poço, Jesus conversa com seus discípulos e ele diz: olha o campo, vocês não estão vendo? Vocês estão achando que a colheita vai começar daqui 3, 4 meses, mas a colheita já começou. Jesus fala de uma grande colheita. Ele fala que a colheita já começou. Além dele estar falando com uma samaritana, além dele estar falando com uma mulher samaritana, ele conversa com os seus discípulos e ele diz: a colheita já começou. Já chegou o tempo de trabalharmos, já chegou o tempo de colhermos. Uma grande colheita, diga, uma grande colheita. Então na primeira passagem Jesus fala sobre uma grande colheita, e uma colheita que não vai demorar, mas que já começou. Agora nesta passagem, Jesus fala sobre o grão, diga, o grão. E ele está falando que se o grão não cair na terra, e se o grão não morrer, não vai haver vida e não vai haver colheita. Sabemos que Jesus, ele não está trazendo algo novo sobre a sua morte, mas ele está trazendo uma ilustração. Ele está se comparando como o grão. Ele está dizendo: eu sou o grão, eu sou a semente. Se a semente não for lançada na terra, se a semente não for lançada, se a semente não for semeada, se a semente não morrer, se ela não for para debaixo da terra, se ela não morrer, se a semente não romper, não vai haver vida e não vai haver uma grande colheita. Então a primeira vez Jesus está falando de uma grande colheita. E agora ele está falando de um grão, de uma semente. Diga, uma semente faz a mudança em todo um território. Outra coisa que gostaria de ressaltar é que Jesus fala sobre a recompensa. Jesus fala que os servos que trabalharem na colheita serão recompensados. E ele fala nessa passagem que aqueles que trabalharem no seu reino serão honrados pelo seu Pai. Fala de resultados, fala de paga, de salário, de recompensa. A primeira parte fala de resultados. Deus vai te abençoar. Seja você que trabalhou preparando a terra, seja você que preparou a terra, você que lançou a semente, você que cuidou, você que colheu, não importa em qual processo você trabalhou. Na primeira passagem, Jesus está falando que todos que trabalharem serão recompensados, serão abençoados. Seja aquele que cuidou da terra, seja aquele que semeou, seja aquele que regou, porque uns regam, outros colhem, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então ele está dizendo na primeira passagem que todos os seus servos que trabalharam na colheita
serão abençoados. Mas nessa segunda passagem, ele está dizendo que aqueles que participarem com Cristo da sua morte serão honrados. É diferente. É bem diferente você receber o salário e no final do mês você receber o seu salário e ser honrado como o funcionário do mês. É bem diferente você receber o seu salário no final do mês, ou no final do mês você receber o seu salário e receber um bônus, porque você fez algo muito especial pela empresa que você trabalha. Na primeira é resultado, é salário, seja qual foi a sua parte no trabalho, mas a segunda é a honra. Mas a honra está para aqueles que estão juntos, não só da colheita, mas estão juntos com Cristo na sua morte. Quando olhamos os dois textos, vemos muitas coisas que são parecidas. E eu gosto muito disso no Evangelho. Eu gosto, por exemplo, a parte em que os dois irmãos fazem um pedido para Jesus totalmente na carne. E eu gosto da atitude de Maria, totalmente guiada pelo Espírito Santo. Eu gosto da forma em que a mãe dos dois discípulos se ajoelha e se prostra. E eu gosto de comparar com a forma que a Maria que ungiu Jesus, se ajoelhou e se prostrou aos pés de Jesus. Eu gosto muito de comparar os textos, as atitudes. A Bíblia nos leva a isso. Ela nos leva a comparar Caim com Abel. Ela nos leva a comparar o ímpio com o justo. Eu gosto de analisar o texto desse jeito. Nós podemos ver que quando Jesus fala sobre a primeira vez que Jesus fala sobre a sua morte, é um momento muito importante, porque Jesus está trabalhando na obra do Pai, fazendo a vontade do Pai. É mais importante fazer a obra do Pai do que comer, é mais importante as coisas espirituais do que o prazer físico, carnal. Jesus fala sobre uma comida espiritual, Jesus fala sobre resultados, sobre recompensa, Jesus fala que os trabalhadores vão ser recompensados, mas sabemos que falta trabalhadores, falta ceifeiros, falta trabalhadores. E agora nós estamos aqui alguns dias antes de Jesus ser crucificado, e há muitas coisas em comum, mas também há coisas que são diferentes. No entanto, além das semelhanças, diferenças marcantes também são notadas nas duas passagens relacionadas à vista do Senhor Jesus Cristo. O mais surpreendente é que enquanto na primeira ocasião há apenas entusiasmo, alegria e esperança no coração do Senhor, nesta há uma tristeza muito grande no coração de Jesus. Por isso nós vimos e fomos comparando aquilo que era semelhante com uma passagem com outra, mas algo é muito diferente. Algo é muito diferente ao ponto de ser gritante. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, em seguida os seus discípulos vêm e ele fala sobre a sua primeira vez, fala pela primeira vez sobre a sua morte. Há uma alegria no coração de Jesus. Há uma grande alegria no coração de Jesus, porque ele está vendo os campos, ele está vendo os resultados, mas agora Jesus está muito triste. Nós começamos o texto e diz que, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Imagine Jesus, ele sobe a Jerusalém. Todos os judeus sobem a Jerusalém. Muitas pessoas que tinham recebido Deus como seu único Deus sobem a Jerusalém para uma festa. Jesus sobe para uma festa, mas ele está triste e abatido. Em meio a tudo isso que está acontecendo, seu coração está triste. Mas algo muito especial acontece e que vai alegrar o seu coração. Nós vemos que alguns gregos queriam falar com Jesus. Diga, alguns gregos. Quem são os gregos? Hoje, qualquer pessoa da escola fundamental sabe, da área de filosofia, que os gregos
foram responsáveis pelos grandes conhecimentos, pela grande filosofia, pelas grandes ideias. Platão, Aristóteles, os grandes filósofos. Então nós estamos aqui falando que alguns gregos, alguns homens muito sábios, muito inteligentes, querem conversar com Jesus, querem falar com Jesus. Quando nós vemos a cena que lemos e vamos imaginando e vamos decorrendo, nós vemos que alguns gregos procuram um dos discípulos, diga Filipe, e procuram Filipe e falam: Senhor, queremos ver Jesus. É algo muito especial que está acontecendo. Me pergunta, por quê, pastor? Porque Jesus estava sendo rejeitado pelo seu povo. Jesus estava sendo caluniado pelo seu povo. Jesus estava sendo rejeitado, abandonado, e estava muito próximo de ser traído pelo seu próprio povo. Em meio a tudo isso, em meio a toda essa dor, a toda essa rejeição, a toda essa afronta, a toda essa perseguição, em meio a tudo isso, alguns gregos querem ver Jesus, querem falar com Jesus. Homens inteligentes, homens sábios, homens que têm o conhecimento, a filosofia, reconhecem Jesus como o Cristo Salvador. Nós vemos que eles não foram a Jerusalém simplesmente por ir, mas está acontecendo uma festa. Por isso nós podemos concluir com toda certeza que estes gregos, eles não estavam passeando. Esses gregos não estavam fazendo turismo. Estes gregos não estavam procurando mais uma filosofia, porque eles eram o centro do conhecimento da filosofia antiga. E como são conhecidos até hoje. Isso significa que eles subiram a Jerusalém a essa festa para adorar a Deus. E como a fama de Jesus estava correndo por todos os territórios, eles queriam conversar, eles queriam ver Jesus. E eles procuram, e eles encontram Filipe, e eles dizem para Filipe: Senhor, queremos ver Jesus. É muito interessante que este texto no livro de João, ele é escrito logo após João falar sobre os fariseus. Ele faz um comentário, ele registra que os fariseus estão conversando e estão comentando que nada impede o crescimento de Jesus. Que as mentiras dos fariseus, que as calúnias dos fariseus, que todo o sistema religioso, a mentira, a perseguição que estão fazendo sobre Jesus, nada impede as pessoas de procurarem Jesus. E esta colocação de João logo após este comentário dos fariseus, é como que se João quisesse dizer para os fariseus: é verdade, tudo que vocês fizeram para atrapalhar a obra do Pai, não adiantou em nada. Ninguém pode parar a obra do Pai. Vocês lançaram mentiras e calúnias sobre Jesus, mas as pessoas estão procurando Jesus. As pessoas de fora estão procurando Jesus. Pessoas de outras culturas e de outras nações estão procurando Jesus. É como que se João estivesse dando uma resposta ao comentário dos fariseus, dizendo aos fariseus: vocês não vão conseguir impedir o crescimento da obra de Deus. Vocês não vão conseguir impedir a colheita, a grande colheita. Vocês não vão conseguir impedir que Jesus seja Senhor e Salvador, o amado de todas as nações. Diga ao diabo: ele pode tentar, mas ele é um fracassado. O diabo pode tentar contra a sua vida. O diabo pode tentar contra aquilo que o Senhor está programando e planejando a favor da sua vida. O diabo pode tentar contra as palavras proféticas que foram lançadas sobre a tua família, mas o diabo vai fracassar. O diabo não vai vencer. Mas voltando, aqueles gregos procuram Filipe e dizem que querem ver Jesus.
Agora, por que Filipe? Por que os gregos encontraram Filipe? Parece que as coisas vão se encaixando. Quando começamos este estudo da doutrina para os 70 discípulos, nós falamos sobre a primeira mensagem: vem e vê, achamos Jesus. Lembram dessa mensagem? Já faz bastante tempo, né? Mas nós analisamos alguns discípulos, os primeiros discípulos, e lá nós falamos sobre Filipe. E falamos que Filipe era aquela pessoa que analisava, que questionava, que estudava. Filipe, quando ele conhece Jesus, ele não fica feliz em conhecer Jesus. Ele quer que as outras pessoas conheçam Jesus. E ele chega para Natanael, um dos primeiros discípulos, um dos 12, e ele diz, Filipe diz para Natanael: Natanael, olha, encontramos Jesus. Encontramos sobre aquele a quem a lei de Moisés falava. Encontramos aquele de quem os profetas anunciaram. Isso mostra que ele estudou na palavra para saber se Jesus realmente era o Messias. Ele era uma pessoa que estudava, que questionava. Ele era um inquiridor. Ele queria saber se realmente era ou se não era. E quando ele conhece Jesus, ele fala: olha, este é o Salvador. Este é aquele a quem Moisés na sua lei anunciou. Este é aquele a quem os nossos profetas anunciaram. Vamos, Natanael, vê-lo. Então, desde o começo, Filipe, ele não só tem o prazer de conhecer Jesus, não só de conhecer a palavra de Deus, mas de levar as pessoas até Jesus. Quantos têm o prazer de levar as pessoas até Jesus? Quantos querem ter o prazer de ser um instrumento para salvar vidas, para levar as pessoas aos pés de Jesus? Quantos querem? Você que quer, então diga: Senhor, passa de mim, como fez Filipe. Me usa, como o Senhor usou o seu apóstolo Filipe. Senhor, me usa para trazer as pessoas à sua casa. Senhor, me usa para trazer as pessoas aos seus pés. Me usa, Senhor, para trazer as pessoas para te verem e para ouvirem a tua palavra. Diga: Senhor, me usa. Mas eu quero fazer uma observação. Porque quando ele conhece Jesus, ele vai e chama Natanael. Ele sozinho chama Natanael e leva Natanael até Jesus. E Jesus fala com Natanael. E caso você queira saber mais sobre o começo da igreja, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, é só você buscar lá, vem e vê. Encontramos Jesus nas redes sociais, no YouTube, e você vai poder ouvir a mensagem. Mas agora, ao invés de Filipe pegar estes gregos e levar até Jesus, ele vai primeiro conversar com o seu irmão André. Pergunta: por quê, pastor? Porque uma coisa é bem simples. Uma coisa é você levar até Jesus um Natanael. Um Natanael que está debaixo da figueira, estudando a palavra de Deus. E outra coisa é você levar uma pessoa que não faz parte da sua cultura. Uma pessoa que não faz parte da cultura judaica. Uma pessoa de outra nação. Por isso, por mais que ele seja um inquiridor, por mais que ele tenha o prazer de conhecer Jesus, de conhecer a palavra de Deus, por mais que ele tenha o prazer de levar as pessoas até Jesus, ele levou o Natanael de primeira, mas ele também não sabia como é que ia ser a reação de Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, que em vários momentos o que alegrou o coração de Jesus não foi os judeus, não foi o seu próprio povo, não foi aqueles para quem ele foi enviado, mas aqueles que alegraram o seu coração foi a mulher samaritana, considerada imunda. Foi um centurião romano. Foi um leproso que veio a agradecer por causa do milagre. Um leproso samaritano. Então, por mais que
Filipe sabia que isso ia agradar o coração de Jesus, ele também estava com um certo receio. Por isso, acredito eu que ele conversou primeiro com o seu irmão, e Filipe e André levam os gregos para conversar com Jesus. Mas eu não sei se eles tinham ideia na hora do que eles estavam fazendo. Mas o que Filipe e André estavam fazendo, eles estavam começando uma revolução na religião. A religião judaica. Cristo não estaria mais simplesmente restrito aos judeus, mas ele seria anunciado a todas as nações. Muitas vezes fazemos algo que estamos com receio. Muitas vezes não sabemos se temos que fazer ou não. Será que eu convido esta pessoa para vir à casa de Deus ou não? Não estou falando de alguém que frequenta outra igreja, mas eu estou falando de alguém que frequenta uma seita, que frequenta um engano, que está nas trevas. Eu não sei se eu levo ele à igreja ou não. Será que ele vai se sentir bem? Será que vai dar tudo certo? Mas os dois, Filipe e André, levam os gregos para conversarem com Jesus. Eu acredito que eles não têm ideia da mudança e da revolução que eles estão trazendo ao Evangelho, fazendo cumprir o maior propósito da vinda de Cristo, que todos sejam salvos, que todos recebam as boas novas. Por isso eu quis dizer para você que no momento mais triste de Jesus, porque o mais triste não é quando você está morrendo, mas é quando você começa a morrer. Quando você conversa com alguém que tem uma doença terminal, uma doença terrível, um câncer, ela sabe que dentro de um ano e meio ela vai morrer. Mas quando você conversa com ela, ela fala: os primeiros meses foram terríveis, eu não aceitava. Por isso, Jesus está num momento muito triste. A sua alma está abatida. A sua alma está triste. E ele está triste não por causa da sua morte, porque no texto que nós vemos, ele mesmo disse: eu vim para isso. A maior tristeza de Jesus não era morrer na cruz, porque ele veio, ele foi enviado para morrer na cruz por mim e por você, e foi por amor. Mas eu acredito que ele não esperava ser tão rejeitado, tão criticado, tão perseguido pelo seu próprio povo, ao ponto de gritarem: Barrabás, crucifiquem Jesus. Ao ponto de em um dia aplaudirem e dizerem Hosana, e no outro dia falarem: nós preferimos Barrabás, solte Barrabás, crucifique Jesus. Por isso a tristeza de Jesus não é morrer na cruz por mim e por você, mas é a dor da rejeição, é a dor da indiferença, é a dor daqueles que não entenderam nada do que ele falou, que se fizeram surdos e cegos para Jesus. Aqueles que entenderam tudo que Jesus falou, mas não queriam tomar uma posição diante dos outros. A dor de Jesus, a angústia, não é a cruz, mas é a rejeição. É aqueles que se fazem surdos e cegos para Ele e a sua palavra. É aqueles que entendem, mas viram as costas. É aqueles que sabem a verdade, mas preferem o pecado, preferem Barrabás, preferem a injustiça. Esta é a dor de Jesus. Quando nós vemos esse texto, eu falei que este é algo muito alegre para Jesus. Eu não sei se eu já consegui explicar, mas é que Jesus está muito próximo de morrer, e Ele está triste com o seu povo, com os seus irmãos. Mas quando Ele recebe a visita dos gregos, é como se fosse um refrigério para a sua alma.
É como se fosse um peregrino no deserto árido e ele encontra um oásis, ele encontra água. Este encontro é um refrigério para a alma de Jesus. É Jesus que estava próximo da cruz, abatido, porque estava sendo rejeitado, perseguido. Mas, ao mesmo tempo, ele começa a visualizar que muitas pessoas, e pessoas de outras nações, vão procurar Jesus, vão abrir o seu coração para recebê-los. Estes gregos são como se tivessem se entregado ao judaísmo, estivessem adorando a Deus, o verdadeiro e único Deus, tivessem subido a Jerusalém para adorar a Deus em uma festa, mas ao mesmo tempo, tudo isso ainda não era o suficiente, ainda era necessário algo, estava faltando algo, e o que estava faltando era Cristo. Eles tinham a doutrina, eles tinham se entregado, reconheciam o Senhor como único e suficiente Deus, o Deus vivo de Israel. Eles deixaram o paganismo, as imagens, a idolatria. Eles se tornaram pessoas que amavam a Deus, que seguiam as doutrinas dos judeus, de Moisés e os seus profetas. Subia, ele cumpria um dos principais mandamentos, subir a Jerusalém. Eles estavam fazendo tudo, mas faltava algo ainda no seu coração. Faltava ter um encontro com Jesus, ainda que fosse um encontro normal, visual, ou um encontro espiritual. Faltava ter um encontro com Jesus. Hoje nós vemos que a igreja faz evangelismo, as igrejas trabalham o evangelismo, e é muito bom, porque é motivo de gratidão quando em um mundo tão materialista e descrente em que vivemos, uma ou outra pessoa aqui ou acolá responde ao chamado de Deus e recebe uma palavra divina que lhe foi dirigida. Só que o que nós estamos vendo agora, no entanto, aqui observamos um raro espetáculo de homens que se apresentavam sem terem sido convocados. Eles, por livre e espontânea vontade, procuraram a Jesus. Hoje, no mundo materialista que nós vivemos, são poucas as pessoas que se entregam. Nós temos que ir buscar, nós temos que ir evangelizar, nós temos que ir e falar, nós temos que ir e, como Jesus ensinou, force eles a entrarem na minha casa, na minha festa. E nós evangelizamos, e nós levamos as boas novas, e nós fazemos convites de honra, evangelizamos, mas neste mundo materialista, poucas pessoas, um aqui, outro ali, que verdadeiramente se entrega ao Senhor. Mas aqui nós estamos vendo que estes gregos, eles não vieram porque foram chamados e convidados. É algo especial que está acontecendo, é algo raro. Não é Jesus que foi buscá-los, não é Jesus que foi atrás da ovelha perdida. Eles vieram atrás de Jesus. Eles vieram para querer ter um encontro com Jesus. Que alívio em meio a tantas contradições, estupidez e insensibilidade foi a intimação que recebeu. Aqui estão alguns gregos interessados no Senhor e que desejam vê-los. E no auge da sua alegria, o Senhor exclama algo. Quando Jesus fica sabendo que os gregos querem ter um encontro com Ele, a sua tristeza, a alegria toma o seu coração. E no auge da sua alegria, Jesus exclama: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Não podemos esquecer que Jesus, o Deus Filho, Ele deixou os céus, Ele deixou o seu trono, a sua glória, a sua majestade, e Ele desceu e se fez homem, para ser como um homem, para viver no meio dos homens, e para morrer pelos homens,
para ser o único intercessor entre os homens e Deus. Mas ele, neste momento, nós vemos um Jesus que nunca usou o seu poder em seu próprio benefício. Ele nunca fez um milagre em benefício próprio. Mas agora, próximo da sua morte, ele fica muito alegre e ele exclama: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Está chegando a hora em que o Filho do Homem vai ser honrado. Está chegando a hora em que o Filho do Homem vai voltar aos céus e vai governar sobre todo o universo. Devemos observar uma forma especial o primeiro pensamento que o Senhor expressou através das seguintes palavras: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Diga, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A primeira expressão de Jesus foi: está chegando a hora em que o Filho vai ser glorificado. E em seguida, ele traz uma ilustração. Como eu disse, ele não quer explicar ou trazer algo novo sobre a sua morte, mas ele quer que os seus discípulos entendam. Diga, chegou a hora de entender a morte de Jesus. Eu sei que você está, pastor, este curso agora, próximo de Jesus morrer, está parecendo uma novela mexicana. Parece que Jesus vai morrer e não morre. Parece que você vai para a reta final, falar sobre a morte de Jesus e não vai. Parece aquelas novelas que ficam enrolando, sabe? Aquelas novelas mexicanas que vai acabar e não acaba. E os comentaristas começam a dizer: esta novela está enrolando, é porque está dando ibope e eles estão aproveitando o ibope. Não é nada disso. Não preciso de ibope, não preciso ficar segurando você no banco, mas eu quero que você entenda a morte de Cristo. Por isso que nós estamos 10 dias antes de Jesus ser crucificado, 7 dias antes de Jesus ser crucificado, 5, 4 dias antes, 3, 2 dias antes, uma contagem regressiva para a morte de Jesus. Porque nós sabemos que, como no texto primeiro, em João 4, os trabalhadores do campo receberão uma recompensa pelo seu trabalho. Aqueles que estiverem junto com Jesus também serão honrados. Por isso ele fala sobre o grão. Se o grão não for lançado, na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Quantos querem muitos frutos na sua vida? Você quer saber o segredo? É ser participante com Cristo na cruz. Pastor, eu quero mais frutos. Pastor, a minha vida não tem frutos. Pastor, a minha vida não tem o fruto do Espírito Santo. Se você quer o fruto, se você quer a multiplicação, se você quer o crescimento, se você quer uma grande colheita, você tem que participar com Cristo nesta crucificação. Por isso que eu estou, como novela mexicana, segurando os últimos capítulos. Porque não adianta você ouvir a história de Jesus morrendo na cruz. Porque isso não vai mudar a sua história. Isso não muda a história de ninguém. Até um pai de santo sabe sobre isso. Até um ímpio sabe. Nós estamos indo para a reta final do ano e o mundo vai comemorar. Vai falar sobre Jesus Cristo, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Mas eles não falam sobre a morte. E se você não for participante com Cristo na morte, você não vai frutificar, você não vai avançar, você não vai conquistar, você não vai ser abençoado, você não vai ser honrado. Por isso que eu estou nessa reta final, como novela mexicana, vai e não vai, vai e não vai, 10 dias, 7 dias, 5 dias, 2, 3 dias, porque não pode ser um curso, não pode ser um ensinamento, não pode ser uma história. Você tem que viver isso com Jesus, para que a sua vida frutifique. Eu estou falando de frutos em todas as áreas, na sua área pessoal, na sua área familiar, na sua área financeira, nos seus sentimentos, na sua família, no seu trabalho, na sociedade,
na igreja, no mundo espiritual, tendo, através da analogia do grão de trigo, estabelecido a morte como a condição da frutificação. Jesus, em uma palavra dita a seguir, proclamou a importância da sua própria crucificação em relação ao seu poder. A grandeza do desejo e da expectativa de Cristo é notável. Ela fala de muitos frutos e de levar todos os homens a si. O Senhor deseja que todos os homens creiam nele e sejam salvos. É como se Jesus, falando sobre o grão, e ele ser glorificado, e ele receber poder e autoridade, é como se ele estivesse dizendo para os discípulos: olha, eu desci à terra, nós estamos em um trabalho. Pode parecer para você que o trabalho não está dando muito resultado. Vocês podem olhar para o meu ministério, Jesus falando. O ministério teve altos e baixos. Uma hora a multidão quis me proclamar rei. Na outra me abandonaram. Tivemos dificuldades, tivemos altos e baixos. Tivemos uma crise, uma tempestade nas águas. Tivemos uma crise na terra. A multidão veio, a multidão foi, a multidão voltou. E agora estou sozinho. Eu sou o grão que está sozinho. Jesus está falando: eu estou triste, eu estou sozinho. Todos viraram as costas, me abandonaram. Vocês estão olhando para o meu ministério e estão achando que o meu ministério fracassou. Mas vocês precisam entender que o crescimento do meu ministério está vinculado com a minha morte. O meu ministério só vai crescer depois que eu for crucificado. Só depois que eu for crucificado, muitos judeus reconhecerão que eu sou o Salvador. Só depois que eu for crucificado, as nações me procurarão. Antes de Jesus morrer, estes gregos procurarem Jesus foi a sua maior alegria. Foi Jesus recebendo o sinal na terra de que a sua obra não seria em vão, que todas as nações se renderiam aos seus pés. Além de ter um sinal, os gregos procurando Jesus, ouviu-se uma voz do céu, o Pai falando com ele. Eu acredito que nós estamos em um momento em que você precisa de um sinal. E você precisa ouvir a voz de Deus. Mas isso aconteceu com Jesus, em raras ocasiões. Jesus não vivia toda hora recebendo sinais e recebendo uma palavra do Pai. Nós sabemos que Deus falou com Jesus 3 vezes. Eu fico impressionado que tem gente que toda semana que eu encontro, ele fala: Deus falou comigo. Deus falou comigo, pastor. Pastor, Deus falou comigo. Eu fico impressionado. Eu fico até espantado. Porque quantas vezes Deus falou com Abraão, o pai da fé? 4, 5 vezes. Quantas vezes Deus falou com Jacó? 2, 3 vezes. Com o seu próprio filho, o Deus Filho, com Jesus, Deus falou 3 vezes. Mas as 3 vezes ele falou: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer. Este é o meu filho, aquele que trabalha pelo reino. Este é o filho que vai ser honrado e glorificado. Este é o filho que vai receber poder. Deus não fica brincando de conversa. Deus está trabalhando. A Bíblia diz que o filho trabalha e que o pai trabalha muito mais. E na hora que eu estou trabalhando não dá tempo para conversar. Mas se você está num momento decisivo da sua vida, como Jesus esteve quando foi batizado, quando Jesus esteve quando subiu o monte da transfiguração, e agora próximo da sua crucificação, se você está num momento decisivo, Deus vai te dar um sinal essa semana e vai falar ao seu coração. Deus vai ministrar uma palavra de bênção ao seu coração. Deus quer mudar a situação da sua vida e da sua família. Mas você tem que entender que essa transformação, ela está ligada a sermos participantes
com Cristo na sua morte. Pergunta, pastor, como é que eu sou participante da morte de Cristo? É uma boa pergunta, não é? Pastor, eu tenho que tomar uma cruz, receber algumas chibatadas? Não. Mas você tem que morrer para esse mundo. O seu prazer não pode estar nesse mundo. O seu prazer não pode estar em comer, ainda que seja uma pizza. O seu prazer maior não pode ser em comer. O seu prazer maior não pode ser em ter uma família. A sua alegria maior não pode ser em ter uma casa, em ter um carro. A sua alegria maior tem que ser em seguir a Jesus. A sua alegria maior tem que ser em trabalhar nos campos e na colheita do Senhor. Ser uma pessoa de oração, que evangeliza, que visita. A sua maior alegria tem que ser em fazer a vontade do Pai. Tem que ser em morrer para o mundo. Nós vamos ter agora o final do ano. E as pessoas vão ter os seus maiores prazeres. A cidade está iluminada, fantasiada, mascarada, mentirosa e enganadora. A cidade está em festa. A cidade está iluminada, mas não tem luz. As pessoas estão em crise, sem dinheiro, mas vão fazer os maiores banquetes. As pessoas estão endividadas, mas vão trocar presentes. Vão comprar roupa nova. E o Natal nunca foi uma festa bíblica e muito menos uma festa de Deus. Mas nós achamos a coisa mais bonita. Colocamos árvore de Natal na nossa casa. A Bíblia diz que quem corta um pinheiro, presta atenção, porque a Bíblia diz que quem corta um pinheiro e coloca dentro da sua casa é um maldito. Quantos já levaram um pinheiro para dentro da sua casa? A Bíblia diz que aquele que leva um pinheiro para dentro da sua casa é um maldito. Porque quando se corta um pinheiro e leva para dentro da sua casa, é um altar a Baal. É uma adoração a um demônio. Ah, pastor, eu não sabia. Deus não leva em consideração o tempo da sua ignorância. Mas se hoje você levar um pinheiro para dentro da sua casa, você sabe o que a Bíblia diz. Que aquele que corta e leva um pinheiro para dentro da sua casa é um maldito. Porque está adorando não a Deus, e nem o menino Jesus, mas está adorando a Baal. Ah, pastor, coloquei aquele negócio na porta. Como é que chama aquele negócio? Como é que é? Guirlanda, né? Aquilo lá é usado só 2 vezes. Em funeral e no Natal. Aquela guirlanda representa uma porta aberta para o espírito da morte. A guirlanda é usada em enterro e no Natal. E não é à toa que no Natal o número de pessoas que cometem suicídio triplicam. Pessoas em tristeza profunda, em depressão, bebidas, drogas, acidentes. Por quê? Porque a pessoa coloca na porta da sua casa algo que diz no mundo espiritual, uma porta aberta para um espírito de morte entrar. Pastor, eu fiz isso e tem uma na minha casa. Enquanto você não sabia, você estava no tempo da ignorância. Apesar de ter sofrido muitas consequências, porque você abriu a porta da sua casa para um espírito de morte, doenças, enfermidades. Mas hoje você sabe que aquilo que está na porta, aquela guirlanda, é um sinal no mundo espiritual para que o espírito da morte entre. Por que fazemos tantos banquetes? Porque os banquetes, eles eram feitos com muita comida. E era feito a um Deus. E eles comiam e eles vomitavam. E eles comiam e eles vomitavam. É bem parecido com hoje, né? A gente come até não aguentar mais, não é isso? A tal da glutonaria, né? Come até não aguenta mais. Estamos comendo demais. É um pecado da glutonaria.
no Natal, toda comilança, toda glutonaria é um culto a um demônio. Pastor, eu não sabia, mas hoje você sabe. Pastor, eu fui para a praia pular onda. Pastor, eu vesti branco. Pastor, eu comprei calcinha amarela. Pastor, eu comi lentilha. O Natal que nós temos é um Natal de adoração a demônios. Você decide se você vai participar ou não. Você decide o que você faz dentro da sua casa. Ô pastor, ficaria legal em descer uma árvore de Natal aqui. Tem muita igreja que faz, mas não sabe o que está fazendo. A gente sabe que Papai Noel não existe, é uma mentira. E se você conta uma mentira para o seu filho, você está sendo usado por um espírito de engano. Fale a verdade para o seu filho. Não existe Papai Noel. Papai Noel é uma história de um homem que foi tornada uma lenda e que foi canonizado um santo. E por detrás de um santo há um demônio. É uma história de mentira, de fraude. Você está roubando a glória de Deus, porque não é Papai Noel, é Papai do céu, é o Senhor e Salvador. Então se você está contando uma mentira para o seu filho, você tem um espírito de engano. Nós estamos indo para a reta final. São todas mentiras. As comidas são consagradas. Os enfeites são consagrados a demônios. As roupas, as ofertas, as oferendas, a troca de presente, tudo isso são cerimoniais, são rituais pagãos a deuses estranhos. Então nesse dia 25, no dia 31, o mundo espiritual está aberto. Há uma influência muito grande que pode influenciar a sua vida e destruir a sua família. Por isso, eu acredito que nós temos que ter sabedoria e buscar viver as datas bíblicas, as festas bíblicas, como nós falamos hoje. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Existem festas que são de Deus, e existem festas que são de demônios. Então eu estou querendo mostrar para você de uma forma bem simples, que o Natal e a virada do ano não tem nada a ver com Deus, e não tem nada a ver com Jesus e com o cristianismo. Tem a ver com a Igreja Católica Romana Apostólica, tem a ver com santos, tem a ver com sincretismo, tem a ver com paganismo, tem a ver com demônios. E cada coisa que fazemos representa algo no mundo espiritual. Pastor, eu vou continuar colocando na porta da minha casa. Tudo bem, coloca umas galinhas mortas também lá na sua mesa. Acende uma vela preta, uma vela vermelha. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. São todos cerimoniais, são todos rituais que ligam a sua vida, a sua casa, a sua família com espíritos malignos, com o mundo espiritual. Então eu procurei trazer de forma bem simples, para que você entenda. E a decisão é de cada um. No dia 31 nós vamos estar fazendo a virada do ano na igreja sede. Nós temos que nos organizar para irmos. No decorrer das semanas vou passar mais informações, horário, a hora que começa, a hora que termina, se vamos conseguir uma van, como é que vamos fazer, vamos nos mobilizar. Mas você tem que entender que você deixar de participar de uma reunião na casa de Deus, de adoração a Deus, para participar de uma festa de Natal, um Réveillon, não vai ser bênção na sua vida. Não vai ser legal. Você tem todo o direito de viajar, você tem todo o direito de ir para a praia, mas você tem que saber o que está acontecendo no mundo espiritual. O diabo não brinca de ser diabo, e ele vai fazer de tudo para destruir as nossas vidas. Quantos querem ser participantes com Cristo na cruz? Então você não pode amar esse mundo, e você não pode participar das festas desse mundo. Você precisa morrer para este mundo. Você precisa deixar pai e mãe, como Abraão deixou. Você precisa deixar pai, mãe, irmão, irmã, casa, terrenos, como Jesus ensinou. A primeira coisa que tem que estar na sua mente, no seu coração, a primeira coisa que tem que estar na sua vida,
deve ser o Senhor, adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, servir ao Senhor, seguir ao Senhor, tomar a sua cruz e ser participante com Ele da cruz. Só quem for participante com Ele da cruz vai ser glorificado como filho. Só quem for participante com Ele na cruz vai receber as recompensas, o crescimento, a frutificação, vai ser honrado pelo Pai. Se você está buscando um crescimento, uma frutificação, se você está buscando uma palavra do Pai e ser honrado, glorificado e honrado, pode ser que esteja faltando morrer para esse mundo.